Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de língua portuguesa que ficará disponível no repositório do aplicativo para você revisitá-la e assistir quantas vezes você quiser. E estamos super bem acompanhados do professor Rafael. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Professora Joyce, muito obrigado pelo convite. Hoje vamos falar das tirinhas, mais um gênero textual para vocês aí do terceiro ano verificarem as características. E olha, esse tipo de texto traz muitas informações em apenas alguns quadradinhos. Vocês já repararam quantas informações são necessárias para a gente ter a compreensão da mensagem que a história quis passar? Então vamos lá. O título da aula de hoje, tirinhas. E a habilidade, professor? A habilidade é construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras, onomatopeias. E o objetivo é ler e compreender tirinhas, bem como observar as características do gênero. Isso mesmo, então, recursos gráficos, vamos ver aqui. Nesta aula, vamos realizar a leitura de tirinhas e observar as características dos recursos utilizados no gênero. Então, olha só, aqui a tirinha, ela tem como característica, né, professor? Ela é um fragmento das histórias em quadrinhos que vocês conhecem, das HQs, tudo. Então, ela geralmente tem entre 3 ou 4 quadradinhos para contar uma história bem curtinha. E aí, ela utiliza vários recursos, principalmente os gráficos, os visuais, para poder passar a mensagem, já que o texto, né, um complementa o outro, o texto é bem curto, então a imagem vai complementar o que está escrito, o formato do balão vai passar a mensagem da sensação que o personagem está querendo transmitir com aquela fala. Então vamos aqui olhar essa imagem aqui traz vários tipos de balões, então é isso que eu estou falando mesmo, né, professor? Isso. Cada balão vai transmitir uma sensação do que o personagem quer complementar o que ele está falando, o que está escrito, né, professor? Exatamente. Alguns balões são para a fala do personagem, outros balões são destinados ao pensamento também. Sim. Do personagem, né? Outros balões são feitos de forma coletiva, igual podemos ver aí também. esses balões grudadinhos. Outros são de grito, para expressar que ele está assustado ou está com raiva. Eu trouxe mais imagens aqui de balões e também agora aparece esse nome diferentão, onomatopeias, olha só. Então, podemos ver aí que tem os balões, igual nós falamos, de pensamento, de fala, de grito, de susto. E temos também aqui esse quadradinho no final aqui. Eu vou pegar aqui a caneta para poder mostrar. Geralmente aqui, ó, também... Opa, deixa eu ativar aqui. Olha só, aqui... Muitas vezes também embaixo de uma tirinha aparece isso porque às vezes na tirinha não tem mensagem, não tem fala nenhuma do personagem, mas precisa ter uma legenda para você entender a imagem. Então, às vezes vem esse quadradinho também embaixo da imagem na tirinha. E agora aqui do lado, essas letras que não são palavras, mas que representam algum tipo de som... São as onomatopeias, né, professor? São as onomatopeias que trazem os sons, né, representados por palavras. Isso, né? Mesmo. Então, ó, vamos ver, você me ajuda a ler aqui, ó. A Sim. primeira está escrito assim, pou, que geralmente é um estouro, uma explosão, porrada, né? Alguma coisa assim, ou uma topada. E aí? Bang. E aí, é quando alguma coisa também explode? Também. Algo desse tipo. Exato. O ha-ha-ha nós estamos acostumados, A gente né, usa direto, né? Isso, ha-ha-ha, quer dizer dar risada, né? E o smash? Beijo, né? E o kabum? Uma queda. Pode ser. O yeah? Uma expressão de muita felicidade, né? Isso. E uma afirmação. Puf. Puf. Caiu lá uma quedinha. Uma quedinha.
E esse último, professor? Uou! Talvez uma surpresa, né? Pode ser. Uma Pode ser, surpresa isso mesmo. Então, É. olha só, todos esses eu consegui realizar a leitura e consegui imaginar, né, o que o personagem queria dizer por meio dessas onomatopeias, que são sons que a gente transmite, não são uma palavra que a gente escreve no meio de um texto, mas nesse tipo de texto, nesse gerando textual, é muito importante para expressar a sensação do personagem. Mas vamos ver isso na prática, professor? Vamos. Olha só. Então, vamos observar aqui as tirinhas. Já podemos ver aqui que é uma tirinha, não é uma história em quadrinhos, porque ela já, o início, meio e fim dela já está nesses 4 quadradinhos, igual eu falei. Então, olha só, podemos ver, tem imagem, tem expressões dos personagens, tem balão, tem vários elementos aí que nós conversamos. Ó, então eu vou começar, professora, eu vou ser a borboleta. Podemos ver que tem uma borboleta e um caracol. Sim. Caramujo, vamos ver. Olá, caramelo. Uma amora madurinha. Já sei. A gente aposta uma corrida até aquela pedra lá na frente e quem chegar primeiro... Ganha! Psss. A pedra. Nhaco. Olha só que espertinho Muito esperto. esse caramelo, hein? Que é um caramujo, um caracol. Ele é lento, né, professor? Então, olha só, tá uma representação bem legal, porque a borboleta tem asa, obviamente ela vai ser mais rápida que um caramujo, então daí você já consegue ver que essa história não vai dar muito certo os dois apostando uma corrida. Não. E os dois apostaram uma corrida para chegar até a pedra e o prêmio seria... essa amora madurinha, que delícia. Mas ele pregou uma peça, hein? Será que os estudantes entenderam que ele pregou uma peça? Ficou em desvantagem, né, o caracol. E olha só, aqui como que a gente pode entender, professor, que ela, nesse momento que ele pregou uma peça, ela saiu correndo. Aqui, ó, essa onomatopeia aqui. Bzz. Isso. Já tá a caneta. Já tá a Pode caneta. circular. Já tá a caneta aqui, ó. Aqui. Isso, essa onomatopeia. E depois ele foi bem espertinho, porque a borboleta ganhou a pedra, porque ela ganhou a corrida e ela chegou na pedra. E ele ganhou a amora madurinha. E como a gente sabe que ele ficou com a amora madurinha, além de ver que ele acabou de dar uma mordida na amora. Aqui, ó, outra onomatopeia, ó. Nhoque. Uma mordida, né? Isso mesmo. Então, olha só, essa tirinha traz vários elementos. Cada cena da história é indicada por um quadradinho. Balões que indicam as falas dos personagens. Onomatopeias, escrita que representa o som na história. Então, para você ter a sensação mesmo do que está acontecendo. Então, agora, que já identificamos vários elementos da tirinha, eu acho que a gente pode ler mais um. Vamos lá. Olha só. Lembra da Samantha Bastos, que estudou com a gente? Lembro. Então, tá toda mudada, parece outra pessoa. Sério, menina? E diz que não fez plástica, não. Hoje em dia chama de procedimento. Olha a foto. Coitada, ficou muito artificial. Essa daí é muito legal para a gente poder inferir o humor, né? Onde está o humor? Será que os estudantes conseguem perceber? Acho que nesse momento poderia dar uma pausa aí no vídeo e discutir aí onde está o humor dessa tirinha. Olha só, podemos perceber que os dois são duas lagartas. Isso. Lagartas. E aí... eles falam que a amiga que estudou com eles há um tempo atrás está muito mudada e eles juram que é plástico ou algum procedimento. Mas, na verdade, essa amiga está mudada por quê, professor? Porque virou uma borboleta. Que é normal desse bicho, né? Ter essa metamorfose, essa mudança. Exatamente. Muito legal. E as invejosas só dizem, né? Coitada, ficou muito artificial. Isso mesmo. Tem mais uma, essa também é bem legal. Olha só, tem até o título, Encontros. Segunda vez que marco encontro com Marcelo e ele não aparece. Sim, você sempre falou para eu não confiar em bicho-pau. Ó, a gente pode ver que é algum inseto segurando um celular. Então, se a gente observar bem de perto, é um inseto segurando um celular, contando para um amigo que está indignado, que marcou um encontro, e o amigo falou, não pode confiar em bicho-pau. Então, ela marcou um encontro com bicho-pau.
Juliana, eu tô aqui. Hã? Peraí, que eu acho que o Marcelo tá me ligando. Ah, Olha só, gente, o último quadradinho explica. Ela tá no telefone falando com um amigo e ela acha que o Marcelo, que é o rapaz que ela vai encontrar, ela acha que ele Não tá tinha ligando, aparecido. É. que ele não tinha aparecido, que ele tá ligando. Mas, na verdade, olha onde está o Marcelo. A gente descobre que o Marcelo é um bicho-pau e ele, ela está juntinho dele, ela achando que ele não apareceu para o encontro. Achou que o date tinha miado. Isso né? mesmo. E aí, os estudantes que nunca ouviram falar do bicho-pau, no material aí do Currículo em Ação, tem um texto informativo sobre este animal. Ele existe mesmo, é um inseto. Muito legal essa tirinha também, hein? Muito interessante. As tirinhas trazem sempre esse humor, né, professora? E agora, para finalizar a aula também, Geunilce, eu te amo. Eu também te amo, Gleiton. Mas, infelizmente, nossa união é impossível, porque somos insetos e estamos em lados opostos de um vidro aberto. Se a gente não fosse tão burro... É, realmente, o vidro está aberto, era só eles irem um pouquinho mais para baixo que eles conseguiam ficar juntinho, esses namorados, né? E olha só que legal, em todas essas tirinhas nós conseguimos observar, né, professor, como a imagem, os balões, as onomatopeias ajudam a contar a história. Por exemplo, neste último quadrinho desta tirinha, mostra a imagem da janela e cada inseto em um lado do vidro, Nos lados opostos. os lados opostos, e os balões aí, e o vidro e a janela aberta, né, professor? Que dá aí o fechamento, a finalização do humor, para a gente entender o porquê que eles são tão burrinhos e não estão conseguindo ficar juntos, né, professor? Exatamente. Muito legal. Então, Muito quando bom. você for fazer a leitura de uma tirinha, de uma HQ, de quadrinhos, vocês têm que prestar atenção em todas as informações que vêm, porque o texto, geralmente, nos balões são curtos, e aí eles utilizam esses recursos da imagem, das onomatopeias, do tipo de balão, para transmitir mais mensagens, mais sensações daquilo que está sendo contado na história. Então, você tem que ficar atento à linguagem verbal, que é a escrita, e a linguagem não verbal. Olha quanta coisa, hein? Eu tenho certeza que vocês nunca tinham imaginado que numa tirinha, numa história tão pequenininha, tinha tantas coisas para ser observadas. E aqui eu vou deixar uma atividade para vocês. Olha só. Antes da atividade, nós podemos observar todas essas características das tirinhas, né, professor? Isso. As tirinhas são fragmentos de HQs, apresentam um texto que une o verbal e o visual, geralmente aparecem de 3 ou 4 quadradinhos e são publicadas em jornais, revistas, gibis e sites. Isso mesmo. Então, para ampliar o conhecimento de vocês, vocês podem realizar a leitura de tirinhas e de histórias em quadrinhos e também você pode criar sua própria história, sua própria tirinha, utilizando os balões como recursos para contar a história que você vai criar. E aí, nossa aula vai se encerrando por aqui. Esses foram os materiais utilizados na aula de hoje, bem como aqui fica o formulário de avaliação para essa aula sempre elaborada com muito carinho, uma aula cheia de conteúdo para vocês revisitar no repositório quantas vezes vocês quiserem, para poder aí se aprofundar e estudar direitinho para suas provas, para suas atividades, para o seu enriquecimento, né, professor? Isso mesmo. Muito obrigada, estudantes. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.